Pessoal, bem-vindo a mais um episódio podcast da SATA. Esse episódio aqui a gente vai falar de gerenciamento de oficinas de sucesso, parte de gestão e as ferramentas certas para você ter esse negócio funcionando perfeitamente. Os convidados, dessa vez, uma oficina do interior do Paraná que está fazendo história no Brasil, Maurício e Laísa da MHP. Um prazer receber vocês aqui na SATA. Fizeram boa viagem, tudo em ordem? Tudo Tudo certo, em ordem. graças a Deus. Prazer é nosso. Prazer é nosso, imagina. Então a gente vai aqui conversar um pouco de papo de oficina, contar aí alguns perrengues, coisas legais, coisas difíceis e tudo mais, de ferramenta SATA, enfim. Um bate-papo bem descontraído, bem legal. E vamos aí, né, Felipe? Com certeza, mais um episódio, muita curiosidade, conselhos e principalmente muito papo bom, papo de oficina. Isso aí, o que Bora a gente começar. sabe falar, né? É isso, exatamente. Você não vai começar com aquela pergunta que você falou que ia fazer, né? Será Quem que manda eu nessa começo? oficina? Você Ah, não ia fazer será? você não ia Precisa, fazer essa Fernando. pergunta. Mas logo no Você começo? não ia fazer essa pergunta de cara, porque vou foi um negócio fazer. meio... É o Maurício, É cara. o código. Você Maurício. tem certeza? A Opa, última palavra opa. sempre é a minha na oficina. E qual que é ela? Sim, meu amor. Esquece do meu amor pra você ver o que eu falo. Sensacional. Sensacional. Esse já é o primeiro corte pra gente começar esse episódio. Sem dúvida. Elas que mandam, sem sombra de dúvida. Exatamente. Vocês viram o stand SATA? Sim, maravilhoso. Maravilhoso. Muito legal. A SATA sempre faz os stands mais legais do evento. Aham. Incrível, ainda mais porque tem um Maverick lá. A gente Aham, ficou é. impressionado. Eles É, gostam além, do Maverick. além Eles de gostam tudo, do um mavericão, né? Só um Representando. pouquinho, Verde. né? Verde ainda, é legal, muito show. Vocês viram que tem uns corners, umas estações no stand SATA que o pessoal pode vir e experimentar as ferramentas, manusear, cara. Isso é muito legal. Oh, com certeza, poder ter acesso é diferencial, né? Pro Exato, cara já- quando o cara, você vê, tem muito mecânico na feira, e quando ele chega e tem a possibilidade dele experimentar uma ferramenta, às vezes uma ferramenta com uma tecnologia que ele não conhecia, você vê na cara dele, nossa, a pegada dessa ferramenta, não sei o quê. Então, essa experiência é muito legal, né? Com certeza. A SATA tem essa experiência lá e tudo. E várias novidades que ela sempre, todo ano, traz várias novidades. Aí o Felipe vai contar algumas de produtos, inovações, coisas que você fala assim, cara, agora sim, agora demorou. Agora a SATA continua cada vez mais de A a Z. Nasceu com esse propósito e continua cada vez mais inovando e lançando coisas novas. E vai ser o desafio para esse stand, né? Eu imagino que vocês perceberam, mas foi trazer a sensação de uma oficina funcional para o evento, Sim. colocando alguns dos principais lançamentos, mas ainda tem muita coisa para a gente conversar e apresentar para vocês. Sim. Que legal. Principalmente de equipamento automotivo, o lançamento das novas categorias para moto e diesel, né? Os pesados, agora estavam só no carro, agora a gente expandiu isso daí. E armazenamento, solução que é o X6, uma extensão do Bolt Byter e da tecnologia X6 para democratizar milímetros e polegadas. É um desafio. Ali é só deixa- polegada. Ali é só Caramba. polegada. Cara, eu tenho uma dificuldade. Isso é Só briga, polegada. motivo de briga na oficina. É, chega a galera nova pra trabalhar com a gente, fala, Maurício, me empresta uma chave 13, não é 13, cara, é meia aí, meu, vai me espanar o parafuso. Mas meia o quê, né? Até conseguir ensinar a pesada mais nova, principalmente, sobre polegada, né? Sobre essa medida imperial, é meio complicado, né? Carro americano é polegada. É verdade. Carro de verdade. Carrinho, que nem você falou, é milímetro. É Carrinho é mesmo? milímetro. Achei um mais doente que eu. Carrinho é milímetro. Mas o carro americano de verdade é É polegada. polegada, entendi. Tô me situando agora aqui. Então, conversa boa em polegada, conversa mais ou menos em milímetro. Isso. A polegada é maior que o milímetro. Maurício, como é que começou essa paixão por carros? Conta aí. Então, cara, desde criança eu sempre fui envolvido no ramo automotivo, né? Meu pai sempre trabalhou com autopeças. Sempre com autopeças, ele fundou a autopeças dele. Eu era ainda criança, mas antes disso, ele era gerente de uma concessionária, de uma grande marca americana, que é a qual eu sou muito fã, e sempre com os V8 chegando em casa, né? Então, aquilo foi me despertando paixão pelos carros. Assim que ele saiu da concessionária, ele montou uma autopeça. Eu lembro muito bem, eu criança, quando ele montou, eu ajudando a montar as prateleiras, organizando lá os platinados, os carburador, capa de tucho de Fusca, essas coisas das antigas, né? E eu sempre tive maior curiosidade desde criança. Eu ia lá, pegava uma tampa do distribuidor, encaixava os cabos, eu via que rotor que dava certo. Sempre amei isso.
E assim que eu entrei pro ramo profissional, já mais jovem. Ele não tinha oficina. Não tinha oficina. Você foi o primeiro a montar uma oficina. Primeiro a montar uma oficina. Daí eu segui meu caminho na Autopeças, né? Eu comecei a trabalhar numa distribuidora grande como estoquista. De estoquista eu já fui para vendedor. Vendedor, me destaquei no time de vendas, fui para coordenador de vendas, coordenava a equipe. Eu me formei em economia, ciências econômicas, né? Nada a ver com oficina. E logo me tornei gestor. Mas, assim, desde os meus 16 anos, logo quando eu comprei o meu primeiro carro, eu comecei a mexer no fundo de casa. Tinha um problema sério de mão de obra nesse tipo de Qual foi o seu veículo. primeiro carro? Um Ford Maverick, ou Maverick, como prefira. Ainda Era bem, verde né? também? Verde também. não entendi. Verde também. E nessa época, a gente, lá na minha região, tinha um problema sério de mão de obra. E eu tentei fazer alguns reparos e tal, e acabei me frustrando. Por isso eu resolvi procurar os sites gringos, os fóruns gringos, comecei a trazer alguma coisa de literatura de fora, comecei a ler, e depois de muita decepção eu mesmo comecei a mexer. Comecei a mexer e comecei a pegar um amor por aquilo, e a galera via que realmente ficava bom, ao ponto de ser assim, né, com toda a humildade, melhor do que a galera normalmente fazia ali na região. E comecei Os V8 era motivo de chacota. Era nessa motivo de região. chacota. Os caras falavam, você quer mexer com V8, cara? Compra um Opala lá nas competição regional ali na região. Os Opalas dominavam. Então por que você quer isso? Você tomou pau a vida inteira, não sei o quê. E eu fui lá e comecei a incomodar os caras, né? Comecei a andar bem e tal, prova de arrancada, né? Que você conhece bem, né? E tudo. E daí começou as coisas, começou a chegar carros para mim fazer na edícula do meu pai. Na edícula do meu pai, quando a gente viu, coitado, já não tinha mais espaço para fazer churrasco. Um monte de motor, um monte de carro chegando, Maverick, Mustang, Dodge e tal. E eu trabalhando na Autopeças. Em 2015 teve uma crise muito grande ali, eu trabalhava muito com a parte de linha pesada, começou a dar bastante crise com a galera dos transportes e tudo, e eu acabei ganhando a conta. E onde é que a Laís entrou nessa história aí? Então, Que momento que ela entrou nessa história? Você montou a oficina antes de conhecer ela ou ela já estava junto com você? olha, a gente se conheceu, eu estava na distribuidora de autopeças ainda, trabalhando. Nós já estávamos fundo da garagem morando de casa. junto, ela me ajudava, chegava da empresa. Então tá junto desde a primeira oficina. Desde o fundo de Desde casa. quando nem tinha oficina. Aham, do fundo de casa, nem tinha CNPJ, não tinha nome, não tinha nada. E ela estava sempre ali comigo, me acompanhava. Ela às vezes queria, né, normal, queria ir para algum lugar, né, um restaurante, alguma coisa, estava ali me ajudando. Ele sempre trabalhando. E eu sempre trabalhando nos motorzão lá. Daí aconteceu esse fato que eu te falei, da demissão. Crise de 2014. 2015 foi, né? Daí eu conversei, a gente já tava morando junto nessa época, né? Sim. Cheguei em casa, falei, amor, ganha conta e tal, vou abrir uma oficina. Daí, tá, tudo bem. Eu falei, eu não sei mais o que eu vou fazer, o que eu amo, é o que eu gosto, né? Tipo assim, foi uma guinada, né? Porque de gestor, formado em economia, como que, né, de repente eu ia assumir uma oficina, né? A gente começou, alugamos o primeiro barracão, saímos do fundo de casa, só que aí começaram os problemas de gestão. Porque eu, né, na época, lógico, de lá para cá a gente acaba evoluindo muito, todo dia a gente aprende, mas já me considerava um bom técnico, mas eu não tinha gestão. Eu não tinha o cuidado com Esse é as o erro, contas. não é o erro, esse é o caminho que todo bom mecânico acaba passando. Ele esquece que para ter oficina ele tem que ser um gestor, um empreendedor. Não adianta ser só técnico. Exatamente. Laís, e você? Você entrou nessa por amor? Por que você entrou nesse mundo? Foi amor ou você gosta realmente de carro, de V8 e tudo mais? Foi por amor ao Maurício. Não aos carros, porque na época eu nem sabia, quando eu comecei a namorar o Maurício, nem sabia o que era um V8, o que era uma Maverick, não tinha esse conhecimento, não era do meu meio. Eu sou 11 anos mais nova que ele, então para mim era um mundo totalmente diferente. Eu ouvia falar de V8 quando você aparecia na televisão e você falava sobre o Mustang, então eu já tinha esse conhecimento por causa de ti. Mas quando eu conheci o Maurício, eu falava assim, para mim V8 era só o que o Batistinha falava, eu não tinha esse conhecimento. E quando ele montou a oficina, nós decidimos então abrir a oficina por questão de necessidade, empreendemos por necessidade. Os familiares dele ficou muito decepcionados. Meu Deus, como assim? O economista da família vai virar um graxeiro, vai virar um mecânico? Meu Deus, era uma decepção, né? E quando eu vi aquilo, eu tive uma vontade muito grande de ajudar ele. Só que na prática nem tudo são flores. Eu sou jornalista por formação,
Meu sonho era ser apresentadora de programa de televisão, meu sonho era ser, de fato, ali alguém que pudesse falar sobre negócios, sobre empresas. Eu amava a pauta de administração, mas eu não sabia administrar. Então, eu vi ali uma oportunidade de conhecer, de seguir o meu caminho, que eu realmente gostava. Larguei meu emprego de jornalista, eu trabalhava na época como auxiliar de marketing da afiliada da Record na minha cidade, e fui trabalhar com o Maurício. E aí começou todo o perrengue. Que justamente foi... Maurício, quanto o dedo da mulher, porque a mulher tem uma visão completamente diferente do homem, quanto o dedo da mulher, no seu caso, ajudou a sua empresa a ser uma empresa de sucesso hoje? Cara, eu sempre falo, eu falo isso abertamente para todo mundo, no Facebook, no Instagram, no YouTube. Eu falo que sem ela, hoje, a gente com certeza não ia estar aqui com vocês. Nós não seríamos reconhecidos Brasil e até fora, né? Não teríamos chego aonde a gente chegou com a qualidade hoje da oficina que a gente tem, né? Os clientes que nós temos hoje, por causa justamente de tudo que ela colocou lá dentro, os processos, essa visão feminina, porque para o homem, ele tendo ali as ferramentas dele e dando resultado na parte prática do negócio, o carro funcionando está ótimo. Mas ela percebia que às vezes eu trabalhava demais, portanto que eu recebia. Ela via que nós não tínhamos uma comunicação assim legal na parte de identidade visual, né? Eu trabalhava sem uniforme, a oficina não tinha fachada. Camiseta de brinde. Camiseta de brinde, até às vezes de outras oficinas. Você deu camiseta SATA para ele? Ainda não. Então nem dá, porque ele vai falar camiseta de brinde e não vai usar camiseta SATA. Não, mas eram de pessoas do mesmo nicho que eu usava. Dela, pô, amor, tá errado, você tem que criar a tua marca. Divulga a tua marca. Vamos colocar processo. Me ajudou a formar a equipe, eu era sozinho. Então, eu digo sem dúvida alguma, sem a Liza na minha vida, nessa parte dessa visão de mulher, de entender esse sexto sentido, sétimo, oitavo sentido que a mulher tem, de entender quem está ali para te ajudar, quem não está agregando, mexendo todos esses processos, a gente não estaria onde a gente está hoje. Então, a importância é total. Qual foi a maior dificuldade aí eu sei que são várias, né? A gente, quando começa de baixo, tem muita dificuldade. Mas qual foi a maior dificuldade de você ter oficina como tem hoje? A maior dificuldade, primeiro, foi a gente entender que a oficina não é simplesmente uma oficina, como às vezes é vista como um negócio secundário, algo que qualquer um faz como um meio de renda, né? Ah, não tenho o que fazer, vou montar uma oficina. Entender que a oficina é algo sim, muito valorizado. O técnico, ele tem que ter muitas aptidões, ele tem que ter muito conhecimento e que, além de tudo, isso é uma empresa, e uma empresa tem que gerar lucros, né? Muitas vezes a gente que ama muito o que faz como técnico, pegava o serviço dos amigões ali para trabalhar e às vezes, sabe, um serviço que não te dava lucro nenhum, às vezes você nem cobrava, o cara chegava na tua oficina ali com um agradinho e tal, dá uma olhadinha aqui para mim, dá uma olhadinha. Então, essa foi a maior dificuldade, tratar aquilo como empresa. Sair do amadorismo e virar profissional. Isso, e do se hobby, for amigo né? de verdade, ele tem que gastar com você na maior confiança do mundo. Exatamente. Se ele está pedindo Exatamente. favor, ele não é seu amigo. Amigo que é amigo, né, vai estar indo direto na tua oficina. A gente tem outros amigos empresários hoje que a gente... Eu pensei que ele ia falar que a maior dificuldade era obedecer o que a Laísa colocava. Não é fácil. Pra mim foi meio assim. Obedecer a Daniela quando ela falava as coisas de comunicação, que não sei o que, eu falei, caraca, meu, é sério. Mas olha o bem que fez, ó, hoje tá aqui, ó, né, conduzindo o podcast. As mulheres têm elas mudam a gente, mudam. né? E a mulher ou ela põe o homem pra cima ou pra baixo. Não tem meio termo. Não tem. E quando você tem uma pessoa que realmente é parceira e tá junto com você desde o começo, cara, não tem como dar errado. Não tem. A gente faz pra gente, né? Exato. Não é algo individual, né? Você coloca um sócio qualquer lá que só quer investir, ele não tá preocupado, ele só quer os dividendos, né? Só quer retorno. E nós não, a gente faz por nós. Depois que os filhos nasceram, muito mais ainda, porque a gente vê 2 motivinhos lindos lá para nós crescermos, para nós evoluirmos. Puxaram a mãe, né? Não puxaram o pai, né? Foi lindo, né? Então, acho que... Mas são polaquinhos. São lindos, só puxaram a cor, né? Mais clarinho, né? Mas realmente são lindos. Meus filhos são tudo. Nossos filhos. É bacana, legal a história de vocês, muito, muito inspiradora, bem legal, de construir algo que... Para a família, né, e para a próxima geração. Muito falamos aqui também
que é uma profissão também que acaba indo de geração para geração. Começou em ti, em vocês. Sim. Esperamos que tenham pretensões para deixar para os O filhos. Bento já tá soldando. Assim como, na né, com oficina. com todo o respeito e carinho, né, e memória do seu Batista, para mim, ele sempre foi uma referência, uma pessoa fantástica. Obrigado. Eu tive a oportunidade de conversar muito com ele em Curitiba, nos festivais de arrancada, e você Nossa, veio pode sempre falar. Sempre falei do seu Batista, né? Falou assim, amor, quem que é a tua referência? Ele hoje? chorou no dia da notícia. Nossa, olha, eu me arrepio, assim, é algo de verdade mesmo. E o Fernando seguiu o caminho e eu espero que o Bento tenha a mesma ideia, porque ele ama, né? Ele já mostra um amor enorme por isso. A gente acabou, foi muito emocionante fazer parceria com a SATA no começo, que foi a transição de Belzer para a SATA, ou seja, Belzer é uma empresa extremamente de nome tradicional, e SATA com inovações e tudo mais, e passar esse bastão. E a gente conseguiu contar a história do seu Batista passando para mim, isso foi muito lindo, emocionante, muito lindo. Causou bastante gente muito lindo, na rua, demais. falava assim, via nos pontos de ônibus a foto minha do meu pai, ele passando a ferramenta, foi um negócio assim... Não, foi lindo. Muito emocionante. E isso é bacana, né? A gente querer fazer algo que deixa o pai orgulhoso. Sim. Hoje em dia que essa geração... Eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 19, e a gente sabe o quanto é difícil essa geração nova você educar um filho. Sim, né? sim. Então, esses bons exemplos são fundamentais. A gente ter esse respeito por pessoas que deixaram um legado, mais velhas, que fizeram tudo direitinho, isso é muito bacana. Demais, Imagina a SATA entrando no Brasil com a tradição que tinha a Belzer se fizesse coisas erradas. Exatamente. Não, tem que vir melhor, tem que vir atualizado. Exatamente, tem que vir melhor. Exatamente. E dar orgulho para quem começou a história toda. Exatamente. É verdade. Passar o bastão, subir a régua. E aproveitando que a gente está falando de influências e inspirações, queria saber de você, Laísa, quais foram ou quais são as suas também? Minhas influências, assim, eu acho muito engraçado porque eu não tenho influências femininas. Eu aprendi nesse mundo corporativo muito com os homens. Porque dificilmente hoje a gente consegue enxergar uma mulher que consegue lidar com os filhos, com a empresa, sendo sócia do próprio marido, com clientes, num ambiente totalmente masculino. Então, eu realmente venho para quebrar alguns tabus, mas hoje minhas maiores inspirações são homens, né? Então, como por exemplo o Flávio Augusto, sou extremamente apaixonada pelo conteúdo dele. Indo para o nosso mundo de oficinas, o Richard da Gasmonkey, eu acho ele um grande exemplo de influência e o que ele transformou, a vibe das oficinas, num negócio totalmente... transformou numa arte a marca dele, não é somente uma oficina, transformou em algo, uma cultura realmente. Trazendo aqui para o Brasil, quando nós abrimos a MHP, que a gente decidiu o nome lá em 2015, não tinha nem CNPJ, as grandes marcas que eu stalkeava, Batistinha, obviamente, então eu olhava, observava tudo, assistia todos os autoesportes da vida, eu me referenciava muito no que a Milena Machado falava como repórter, porque por eu ser jornalista, eu buscava como que as mulheres se posicionavam, então como ela falava, como ela gesticulava. Eu gostava muito de aprender também com o pessoal lá da Calu, que são grandes amigos nossos, mentores até mesmo do meu curso, do Forjado. Então, assim, no Brasil, 2, 3 que realmente eu admiro. Mas fora, o pessoal da Gasmonkey, com certeza, Flávio Augusto, Ícaro de Carvalho, que me ensinou esse mundo do digital. Então, e meu grande professor hoje, na verdade, meu único professor que me ensina tudo sobre mecânica é o Maurício. Então, o Maurício, ele é um cara assim que ele tem uma paciência e um dom incrível de ser professor de ensinar. Então, por exemplo, se eu pedir para ele, para que serve essa ferramenta? Eu, Laís, eu não sei apertar um parafuso. Eu nunca apertei um parafuso na oficina, mas eu sei quanto custa um técnico para ele apertar aquele parafuso e quanto o cliente tem que pagar para a gente ter o lucro desse parafuso apertado e quanto de imposto a gente tem que pagar por isso. Mas o Maurício, ele me ensina o porquê apertar esse parafuso, qual é a medida desse parafuso, qual a função desse parafuso, qual que é o torque desse parafuso. Então, ele é um professor incrível e tudo, extremamente tudo que eu sei sobre mecânica, eu herdei dele, porque eu brinco, o Maurício me criou. Eu conheço ele desde meus 15 anos de idade, tenho 31. Então, eu brinco, eu sou cria do Maurício e minha maior inspiração nesse mundo técnico, com certeza é ele. Sensacional.
Sensacional, que legal, história bacana. E só também na polegada, nada de milímetro. Agora a gente está tendo que se habituar, né, Fernando? Agora tá começando a meio que virar meio padrão, né, os milímetros e tudo mais, mas a grande maioria do que a gente trabalha ainda na polegada. E é o seguinte, a SATA, né, tem salvado muito a gente lá por causa disso. A gente tem muita dificuldade de encontrar, muita dificuldade de encontrar ferramentas na medida imperial em polegadas, né? Então, a grande parte hoje da oficina que a gente tem usado, polegadas, SATAs, catraquinho 1/4, 3/8, meio, tudo em polegada lá, né? Muito, muito show. Cara, que bacana, bom saber. Aham. É o que a gente brinca aqui, de chave a torquímetro, a SATA vai ter, de elevador a balanceadora teremos também. E aproveitando, tem até algumas perguntas, né, Fernando, conectadas a isso, pensando em ferramentas, qual que foi a ferramenta, não mais cara, mas que mais valeu a pena você ou vocês comprarem para oficina? Olha, assim, cara, esse Posso investimento responder aqui foi essa? bom. Pode, mano, deixa a administradora responder. A ferramenta que mais, não é a mais cara, mas a que mais valeu a pena na nossa oficina foi o celular. O celular? Celular. Não, esse nós não temos. Mas que legal. Celular. Fala mais pra gente. O celular, ele deu voz para nossa oficina. Então, o Maurício, quando ele estava lá no fundo de casa, a gente já filmava, já mostrava, tirava foto do que ele fazia. Quando nós fomos para a primeira sede do MHP, nós filmávamos, a gente mostrava o que o Maurício fazia. Na segunda, na terceira sede, quando nossos filhos nasceram, a gente mostrava aquele ambiente familiar e nós reparando os carros e os clientes entrando lá frustrado e saindo de lá satisfeito. Então, o celular deu voz à nossa oficina e a partir disso, a gente conseguiu mostrar quem era a MHP, quem era o Maurício, quem era a Liza. Era uma família por trás daquilo. E através do aparelho celular, da internet, a gente conseguiu todo o restante. A gente conseguiu captar para conquistar as ferramentas, a gente conseguiu as parcerias, nós conseguimos a equipe que quis trabalhar com a gente porque viu a gente na rede social, a gente conseguiu os clientes certos porque viram a gente no Instagram, no YouTube, a gente conseguiu que as pessoas confiassem na nossa marca, porque se a gente dependesse de indicação no interior do Paraná, a gente estaria passando fome. O nosso nicho é muito restrito, Nosso nicho é muito Trabalhar restrito. com V8 numa cidadezinha do interior, pequenininha, então se dependesse só dali, a gente não teria. Não era viável um negócio, né? Não, até mesmo várias... Você acha que a estratégia diferenciada que vocês fizeram é essa parte de mídia social, de gravar e colocar isso na mídia social? Sim. Mostrar a verdade, falar a verdade, sempre a verdade, proteger a nossa reputação e mostrar na prática. O nosso maior calo era receber projetos de clientes frustrados de outras oficinas. Então era muito comum. Nossa, acabei de investir uma grana no meu carro, no meu projeto, e eu não consegui dar uma volta. Então os clientes vinham para nós frustrados. E quando eles saíam de lá satisfeitos e a gente mostrava isso, era uma oportunidade dos clientes das outras pessoas falar assim, nossa, uau, é uma oficina de família. Isso não dá um telhado de vidro de tomar pedrada das outras oficinas? Como é que vocês lidam com isso? O que já aconteceu em relação a isso? Muito hater. Isso daí, porque a gente não... Hoje a qualidade não depende só da nossa técnica, né? Depende de peça, depende às vezes de um funcionário que você contratou e às vezes no momento você não teve como controlar a qualidade do trabalho dele. A gente está sujeito a todo momento, né? Mas o que a gente faz para proteger isso, todos os carros de lá, logicamente eu falho também, mas eu faço questão de eu testar por muito tempo antes da entrega. Nós temos um checklist de qualidade antes da entrega, que nós verificamos todos os itens, reaperto, se teve fadiga, se teve trincas, enfim, é muito bem analisado. E também a gente deixa o cliente ciente que, por ser um projeto, por ser adaptação, swap, troca de motor, transmissão, tudo, pode ter alguma falha e a gente dá garantia de 1 ano nesses carros que a gente faz. Então a gente protege, nós temos um pós-venda, entre contato, e aí faz tempo que a gente não se vê, tá tudo bem com o teu carro, então o cliente se sente protegido também. A gente não vai, tipo, o cliente teve um problema, dane-se, acabou a garantia, carro mexido não tem garantia, sabe? Então isso também dá um certo conforto nesse aspecto. Liza, qual que você acha que é um erro comum que os mecânicos ou gestores mais cometem? Eu acho que, sendo sincera na lata ou sendo polida nas palavras? Você é polida agora? Na lata, óbvio que na lata. Você Bom, quer cadê aquela foice da mão? Foice, peraí, não vai tirar foice.
Lembrando que eu tenho um olhar muito clínico de fora, porque como eu não sou técnica, pra mim, aquela história, né? Você não é, então é muito fácil julgar. Então pra mim é muito fácil julgar, porque eu não sou, né? Então eu consigo olhar de fora os maiores defeitos e graças a Deus o Maurício tá bastante do meu lado pra me ajudar nesse mundão aí de técnicos. Mas hoje, com perdão... Ó, enquanto você não conclui, tá aqui a foice. Eu vou me afastar um pouco. Da Não, sinceridade. amor, não. Com o perdão a todos os técnicos, mas eu acho que o que mais prejudica os técnicos é o ego. Essa vontade que às vezes eles, na verdade não é nem vontade, é necessidade que eles têm de aprender. E o que eu vejo, a maioria das minhas alunas são mulheres. A maioria dos meus alunos são mulheres. E a maior dificuldade das mulheres é, meu Deus, Laísa, como que faz para o Maurício me ouvir? Como que o Maurício fez para te ouvir? Como que faz para o meu marido me ouvir? E os técnicos têm um ego tão inflado, do tamanho do mundo, que muitas vezes pode ser até mesmo um ego disfarçado de inferioridade, de medo. Isso é normal, insegurança. Normal, todos nós seres humanos temos isso. Mas o que eu vejo é que muitos, a maioria deles, não procura ajuda, não procuram apoio, não procuram ajuda das próprias esposas que estão ali, largaram os seus empregos para estar ali com eles, porque acreditam no potencial deles. Eu acreditei no potencial do Maurício, acreditei no cara técnico que ele é. Protegi a reputação dele enquanto muita gente zombava do meu marido, enquanto muita gente zombava de mim. Então, a maioria dos homens e dos técnicos pecam muito pela questão técnica, voltado para o ego. Então, eu sei tudo, não preciso aprender nada. Para que eu preciso assistir um vídeo de técnico do Maurício ou do Batistinha? Por quê? Eles são mais do que eu? Eu fiz a vida inteira assim, eu fiz a vida inteira assim, sempre deu certo. Para que eu vou precisar aprender gestão? Aqui na minha cidade, ninguém vai pagar uma ordem de serviço. Aqui eu não preciso emitir nota fiscal. Aqui eu não preciso... Aqui todo mundo só quer fiado. Então eu não preciso disso que você está falando. A oficina de vocês é diferente, porque tem PIS/EPOX, porque tem clientes premium, porque tem V8. Uma vez eu fui fazer uma palestra no Rio de Janeiro pela Seekins e tinham várias oficinas lá, uns 15 caras, tudo. Aí no meio da palestra um dos caras virou para mim e falou assim, não, você tem que entender que aqui no Rio de Janeiro não tem esse mercado que você atua. Olhei para ele e falei assim, se não tivesse, eu não tinha carro de carioca lá comigo arrumando. Perfeito. Aí ele falou assim, Perfeito. vocês têm que entender que eles estão buscando algo que você tem que crescer, evoluir para poder atender o cara. Ele foi lá buscar o que ele queria. Então tem mercado. Tem. É só você analisar se você quer esse mercado ou não. E se quiser, você tem que buscar o que você precisa. Tem mais clientes precisando de uma oficina especialista em carros premium do que técnicos dispostos a atender, porque as nossas agendas é uma loucura. Então, é muito engraçado quando as pessoas falam, para vocês foi fácil. Não foi fácil, a gente começou no fundo da garagem de casa, trabalhando nas pedrinhas, com um cocô de cachorro do lado onde o Maurício montava motor. Não foi fácil. Trabalhamos perdendo dinheiro, perdendo nosso apartamento para dívidas. Não foi fácil. Começamos do zero, estudei escola pública, não teve nada de glamour, não teve herança, não teve apoio financeiro, não teve sócios investidores, foi tudo na raça. Suor, esforço e lágrimas. Vixe, e sangue. Então, quando eu vejo isso, me dói muito. Principalmente os técnicos falarem, para vocês foi fácil, ou, eu não preciso, eu fiz a vida inteira assim. E a gente aprende tudo. Para ser dentista, a gente tem que fazer odontologia. Para ser médico, a gente tem que fazer medicina. Para ser administrador, a gente tem que fazer administração. Agora, para ser empresário, a galera acha que não precisa fazer um curso, uma mentoria, nada. Assistir uma palestra já é um peso para a pessoa. Não faz sentido. Ler um livro, né? Daí patina, pra meu Deus, pra vida tudo dá errado. Fica esperando inspiração divina e não faz a tua parte. E você trouxe aqui coisas fantásticas aqui nessa sua fala, que é um contexto que a gente passa e um conselho que eu gostaria que vocês dessem, né? O desafio de empreender não é fácil. Quando vocês decidem, você mesmo disse, poxa, zombaram, duvidaram. Aí você começa a se posicionar, começa a conquistar o seu espaço, as pessoas duvidam. Nossa, o que está acontecendo ali? É herança. Sim. Nossa, tá ganhando dinheiro de alguém. Uhum. E quando você se consolida, que vira referência para essas pessoas, aí é a superação de tantos desafios, é se manter lá. E para quem gostaria também de trilhar esse caminho, assim como vocês,
alguns conselhos, tá? De vocês, da oficina, seu e seu, e você principalmente, que a gente falou de influenciadores, pessoas. Eu imagino que você seja agora não somente a influenciadora, mas a referência para o público feminino. Acho que muito Sim, interessante. essa sinergia é muito interessante. O Maurício sozinho talvez estivesse hoje uma oficina em um outro contexto. Pequenininha, arrumando carrinho 4 cilindros, manco. Poxa, graças a Laís, ele tá mexendo nos Você acha V8. certo desejar Poderoso. isso? Se não fosse ela, você estaria mexendo em carrinho. Não que 4 cilindros seja ruim, mas não é o que você gosta. Mas também não é bom, né? Agora, graças a ela, ele tá mexendo nos Ia V8. estar no milímetro, não ia estar na polegada. Exato, ia só ter ferramenta milímetro. Perdendo a chave 10 toda Então, hora. é interessante ele abrir a mente e aceitar a Exatamente. opinião de uma mulher na oficina. E olha a diferença que faz. O cara tá no interior do Paraná, porque eles falaram. No interior do Paraná recebe carro do Brasil inteiro. Isso é muito legal. Cara, isso é muito bacana. sensacional. Mas essa fase ainda eu sinto em vocês um pouco de revolta com esse tipo de coisa. Isso vai passar, porque vocês têm que começar a se incomodar mais com elogio, não com a crítica. Sim. Porque se você pega lá um post que tem 100 comentários, tem 99 elogios e uma crítica, por que você vai gastar energia que o cara criticou? Pega um dos 100 e gasta com ele. Perfeito. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Exatamente. Então, cara, não foca nesse. Foca no positivo. E vida que segue, vai em frente. Claro. E sempre querendo mais organizar. E uma coisa que é normal do mercado americano, que você vê em grupos de discussão e tudo mais, é muita coisa construtiva. Você pega no Brasil, WhatsApp. Grupo de carro no WhatsApp é desesperador. Eu estou em vários grupos de Mustang. Aí o cara entra lá e fala assim, pô, eu tô com o Mustang aqui, tem uma dúvida assim, assado. O grupo entra em modo silêncio. Depois de 5, 10 minutos, tem 2, 3 especialistas de Google que vão lá no Google, buscam informação, vai lá e coloca. Aí os caras falam assim, você é o cara, obrigado, não sei o quê. E muitas vezes o cara põe a informação errada. Sim. E eu, como especialista, às vezes eu vejo aquilo e falo, cara, eu não vou nem falar. Eu não vou nem falar, porque, cara, vou passar de arrogante, vou passar de metido. Informações erradas. Você fala assim, meu, tá errado, não pode fazer isso. Não é o caminho. Sim. E aí todos esses grupos de WhatsApp só indica o carinha que é aquele caminhozinho que, cara, você sabe, cara, não tem respaldo nenhum. É sempre o mais barato, é sempre o mais fácil. E muitas vezes dá errado. Sim. Então, cara, quem quiser algo sério, vai procurar e vai te achar. Vai me achar, vai achar o cara que se dedicou, que ralou, que construiu, que tudo mais. Os aventureiros, cara, fazem parte, sempre vai ter. Sempre vai ter. E o cliente que busca um aventureiro não serve para você, não serve para mim. Perfeito. Ele vai servir para outro cara. E cara, é a E vida. tá tudo bem, é assim, isso, tá é o tudo mercado. bem, é o mercado, E faz mais parte. cedo ou mais tarde ele bate na sua porta, não é verdade? Às vezes sim, às vezes não, mas cara, na boa, eu não quero um cara desse bate na minha porta. Ele já buscou, porque tem cara que, eu recebo o carro lá às vezes, que é o que você falou, o cara já passou em 3, 4 oficinas, isso aqui, aquela novela mexicana que não tem fim. Cara, eu falo, cara, eu já existia quando você resolveu começar esse projeto, você nem veio aqui perguntar Ou veio quanto por era primeiro e ou era como caro. era. Porque o que eu já recebi de cara, mesmo antes de vocês existirem, e o cara chegar lá, estou com ideia de fazer um projeto assim, assim, assado, e eu colocar a real pro cara, como é que funciona, e 90% vai embora, fala, não é para mim. Alguns vieram agradecer anos depois. Cara, você me deu várias instruções, eu não entrei nesse mercado, eu ia me ferrar e tudo mais. Outros acabam, não, vou no mais barato. E a maioria acaba se ferrando. Depois o cara volta, não, desculpa, não dá, não posso. Sim. Não posso. Porque aí o cara tá pedindo para você fazer uma restauração na casa com o telhado no lugar. E a estrutura tem problema. Sim. Quanto custa isso? Vocês conseguem quantificar isso? Você refazer um serviço errado, em vez de você começar do zero, quanto custa mais caro? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, sabe o que vai acontecer com o tempo, com a maturidade, você crescendo no negócio tudo? Você vai aprender a escolher melhores os carros e vai começar a falar um monte de não. Isso daí é a libertação, né? Você começa a falar um monte de não. Não posso, não quero, não tenho condição. Óbvio, você tem que ser educado, você não pode falar para o cliente Sim. Claro. tudo que você gostaria. Existem várias maneiras. Exato, mas é o que acontece. É tudo com senso crítico, né? Senso de causa, o que vocês estão falando. Porque é o seu nome no projeto, como que você vai... Só o nome, quanto custou para você chegar naquele ponto? Quanto você Não tem de tem. equipamento na sua oficina? Não faz sentido. Sim. Uma vez eu recebi 2 garotos, 2 irmãos do Paraguai,
que vieram me visitar muitos anos atrás, falaram, Batizinho, a gente queria conhecer sua empresa, vimos na internet, televisão, tudo mais, e nosso pai quer investir na gente para montar uma oficina, estilo a sua, no Paraguai. Você pode atender a gente, explicar para a gente tudo? Eu gastei 2 horas com os caras, fiz um tour, mostrei, pá. Obrigado, agradeceram, foram embora. Depois de 1 mês me ligaram, puta, a gente queria agradecer muito, mas a gente não vai mais montar oficina. A gente mudou de ideia. Falei, beleza, gastei 1 hora, lá vai fumar com vocês agora. Você me explica que eu quero entender o que aconteceu. O que aconteceu. Falei, cara, nosso pai analisou e viu investimentos e tudo mais, o que você tem equipamento, espaço, ou seja, não fecha a conta. Não. Perfeito. Você foi crescendo de uma forma orgânica. Então hoje, você fala assim, pega o seu negócio, vamos ver quanto custa de investir em montar isso e quanto dá de lucro, não vale a pena. Exatamente. Por quê? Porque a gente só faz coisa difícil, a gente não faz coisa fácil. Não tem serviço. Vai treinar profissional para isso? Não é. Porque você fala assim, dá dinheiro? Não, cara, a gente vive do que a gente gosta, assim, não dá para reclamar, mas desculpa, eu estava comentando no último podcast, eu fiz um swap num carro lá americano, o cara gastou, não foi uma restauração, só fez o swap e mais elétrico, ele gastou 340 mil reais. O carro ficou 3 anos. Divide. Por mês. 9 por mês. Eu tenho 15 vagas nessa empresa, eu tenho 15 vagas. Não pago o custo fixo, 9 pau por mês, não pago o custo fixo da minha empresa. Sim. Sim. Então, Sim. A gente bate muito nessa tecla. eu paguei para o cara fazer o carro comigo. E nem sempre o cliente fica contente. Não, entende? realmente. Então, esse tipo de serviço, com o tempo, a gente vai falar, não quero mais fazer isso. Sim. Não quero mais fazer Cada isso. vez mais exclusivo. Ou muda o preço, que é o que acontece no mercado americano. Perfeito. Lá é $150 a hora e põe hora para correr, meu irmão. Cada mês você vem aí e acerta. Então, é um mercado completamente diferente e maduro para isso. Sim. Você vai para o SEMA, você vê projetos lá. Eu vi um Camaro 69 do Ring Brothers que vendeu para um cara na Noruega por $860 mil. Nossa. O carro era uma obra de arte. Feito mais de 1.500 horas de scanner 3D, 4.000 horas de CNC. Enfim, é um negócio assim assustador, uma obra de arte. Mas imagina, tem um Camaro 69 de $860 mil. Sim. E o cara pagou. Sim. E vai vender em algum momento. Vai. Agora, Sim. esse mercado no Brasil, por exemplo, não existe. Sim. O que nós falamos muito, e eu sou bem clara nos clientes quando a gente vai fechar um projeto, e às vezes os clientes reclamam do fator preço. Eu falo, olha, a nossa oficina não é uma das mais baratas no Brasil, muito pelo contrário, uma das mais caras, ou talvez a mais cara do Brasil. Não é caro. Mas... Caro é algo que você pagou e não atendeu a sua expectativa. Senão é só Exatamente. custoso. Exatamente. Exatamente. E eu falo muito franco, pode levar as peças? Não. Vocês reduzem, faz um desconto da mão de obra? Ah, mas você não vai na pizzaria levar mussarela? Não entendi. Não. Cara. Não, achei que você levar fosse na picanha, pizzaria e churrascaria. levasse a mussarela. Exatamente. Só cobra o forno. E só na acaba pizzaria. sendo um Usa minha tabu. ferramenta aí, usa minha ferramenta para não 10% gastar a sua, de mas desconto. 10%. Acaba sendo um tabu esse negócio de, nossa, mas dono de oficina tem que ganhar dinheiro? Que absurdo, Não que pode ser bem ridículo. sucedido. Não pode, você é só um mecânico, você não tem que ganhar É que dinheiro. oficina, assim como borracharia era posters de mulheres peladas, que hoje não é politicamente correto, e oficina também. O Sim, cara pensa em sim. oficina, Sim. era aquele negócio de, cara, Não era um sujeira, negócio. o cara vinha lá já com o macacão Porcaria. aberto, e aí, Foi isso que eu pá, falei antes, era um submundo, né? Tipo, É o submundo, a informalidade. família saber que o cara era mecânico, era tipo, meu Deus, ele não aprendeu nada na vida. Aham. Mas Virou isso. hoje tem um outro sintoma que é perigoso. Tá cheio de oficina boutique que Sim. não tem o background, não tem conteúdo. Sim. Ele monta a Sim. oficina boutique com o papai banca, que ele quer brincar de fazer carrinho, não sei o quê, principalmente em preparação. Aham. Você está num mercado um pouco diferente, que é de Sim. resto mode, mas tá cheio de oficina de preparação, que é oficina boutique, e não tem esse conhecimento todo. Sim. E poucas dão certo, algumas Sim. ficam um tempo no mercado e A depois própria acaba saindo. reputação acaba e vai embora. Ah, com certeza. Não tem- Não dura, né? Se não tem um preparador responsável, dificilmente. Não é só a gestão que faz dar certo. E nem só a preparação, só o técnico que faz dar certo. É os dois. Então você ser. Muitos alunos vêm e falam, eu quero investir em oficina, mas eu não tenho um técnico responsável. Onde que eu encontro? Eu falei, se você descobrir, me avisa. Qual momento Faz vocês contato. começaram? Faz Qual momento que vocês perceberam que as ferramentas com mais tecnologia começaram a fazer diferença na produtividade da sua empresa? Teve um momento aí que vocês falaram, a gente tem que investir em ferramenta? Quando foi isso? E o que vocês investiram? Sim, com certeza. Principalmente quando a gente para de achar que ferramenta é um custo, né? Ferramenta é um investimento, ela te paga. Você paga
o valor nessa catraca aqui, ela vai te retornar muito mais que isso. A durabilidade numa ferramenta dessa, o quanto te traz de agilidade de você ficar com uma chavinha de boca soltando e apertando o parafuso. Então, nós percebemos isso, a gente tinha um pouco de resistência, né? É aquela história, né? Ganhar dinheiro primeiro para investir ou investir para ganhar dinheiro? A gente teve que investir, porque percebia que muitos serviços que poderiam ser feitos ali... investir, na verdade, é se endividar. Se endividar. Se endividar porque... Você se endivida para tentar ganhar dinheiro. Exatamente, porque eu comecei... Mete as caras, financia, vai lá, tudo. Exatamente, eu comecei a Laísa lembra, né, amor? Eu comecei nós começamos a MHP com acerto meu de R$7.000. Um pacote de ferramenta, um elevador doado. Não é fácil. A verdade, R$7.000 chegou onde chegou é fácil. Eles estão falando que é difícil. Ela tá brava e falando que é difícil. Tem que passar a que receita. Daí olha só. Já tem até Pisepox. Daí eu com 3 vértebras fraturadas, 2 hérnias de disco, meu pai me deu um elevador de presente. Era o que a gente tinha. Só. Né? Só. Você sabe que o elevador pantográfico que a gente tem na BTS tem 9 elevadores pantográficos da SATA. E eu falei assim, lá no começo, eu falei, vocês não sabem o slogan desse elevador ainda. Não, como assim? Tem um slogan, cara. Esse elevador te economiza 2 dias no mês. Por quê? Você pega um elevador de torre. Quanto tempo você demora para pôr um carro lá, equilibrar tudo e levantar? 8, 7, 10 minutos? 10 minutos, Outro 20 segundos Desce, o carro está no alto. Ajusta. Aí você pega esse tempo aí de quase 10 minutos para 30 segundos, no final do mês dá 2 dias. Então você ganha 2 dias. Isso é com tudo, com organização. Imagina aqui, você tira a ferramenta, o cara no final do serviço fala, tá faltando, peraí, acho que eu esqueci no carro, vai lá pegar e coloca. Então, agora, se tá tudo jogado, primeiro que para pegar a ferramenta de cara quando ele precisa, ele já não acha. Né? Não tá no lugar certo. Sim. E aí tem um impacto de custo de ferramenta para a empresa que vai custar uma grana você ficar repondo ferramenta que o cara perdeu. Quantas vezes eu já não saí de carro, virei skinny, plém, olha no retrovisor uma chave 13 caindo no asfalto, aí você para o carro no acostamento, vai lá, corre, não sei o quê. Cara. E exatamente, e com a organização assim, você pode até cobrar dos teus técnicos, né? Abrir a gavetinha no começo do dia e falar, ué, cadê aqui a... Antes da SATA fazer isso aqui, uma vez eu peguei umas placas de neoprene, cara, pus as ferramentas, desenhei com um estilete, fiquei lá cortando. Que trabalho descomunal. Ainda bem que vocês lançaram isso aqui, obrigado. Cara, sensacional. Não aguentava mais ficar fazendo isso. Agora tem uma solução prática e funcional para todos. Exatamente, organização. E gestão visual. Meu pai começou isso. Gestão visual. A parede da oficina dele era aquela parede de madeirinha furadinha com os ganchinhos e a ferramenta no mesmo lugar e ainda fazia o contorninho da ferramenta. O contorninho da... Pra ele ver que tá faltando uma ferramenta ali. É, o melhor controle, né? E tudo é evolução, Visual. né? Foi do painel, vai para armazenagem vertical, vai para horizontal. Sim. E tudo vai se melhorando. Não, com Tudo certeza. precisa se melhorar. Tecnologia, né? Que não falta na SATA. E chegou num carrinho que Mas- avisa se o cara esquecer de pôr a ferramenta na gaveta. Olha aí. Avisa a ferramenta que tá faltando e quem deixou ela fora do lugar ainda. Eu quero vários desses. Tem uma tela no carrinho e tem até a foto do cara que foi o último que pegou lá, aparece ali. Caramba! Câmera de segurança. Esse foi o último que pegou aí, tá lá a cara dele. Tá lá na ferramenta. Chama ele lá, Procurado. pergunta pra ele. O que ele foi fazer? Manda RH ontem. chamar. Exato. Ai. E para vocês entender esse contexto, nesse conceito, a evolução, eu imagino que seja, para vocês nesse segmento que é mais específico, a reciclagem, os novos conhecimentos, as novas tecnologias faz parte do dia a dia e é preciso. Sim, A única certeza que vocês têm é que vão continuar aprendendo e se desenvolvendo. com certeza. Então, aquilo que a gente estava falando naquela hora, você passar o conhecimento para frente, a vida te traz de volta, a vida te Nossa, proporciona outros caminhos. é sensacional. Brasileiro tem muita mania de pegar o conhecimento, abraçar e assim, não ensinar. Não Você pega passa. um mecânico mais experiente das antigas, ele não quer ensinar o mais novo. Uma vez tinha uma ocasião que eu tinha um cara muito bom e tinha outro começando. E esse cara muito bom ia lá e dava uma espinafrada no muito novo. O muito novo chegou para mim e me chamou, Fernando, vem cá, aguento mais, não sei o quê, ele caga na minha cabeça, não sei o quê, parará. Cara, vai lá e manda ele para aquele lugar. Como assim? Fala, manda ele para aquele lugar, daqui para frente você se vira e tem a ciência que não vai te ensinar mais nada. Ou você entende que essa cagadinha que ele dá na sua cabeça é o preço que ele está te cobrando para passar o conhecimento de 30 anos que ele tem. Fica quietinho, aprende. Cara, Esse é um o bom cara, ponto de o vista. cara entendeu. O caso era um soldador. O cara virou um puta soldador, tem a empresa dele hoje, faz escapamentos legais. Olha o que ele teve aqui.
Cara, é barato demais. Barato demais. É barato demais você aceitar um desaforo de um cara mais velho te passando experiência. Quantos desaforos eu não aguentei do meu pai, cara, de conflito de geração. Eu devo tudo a ele, onde eu tô, mas, cara, teve conflito de geração. Teve momentos que, cara, eu punha o carro assim, ele queria assado, eu punha assado, ele queria frito, e era só pau. A gente tem conflito de geração até nós dois? Nossa, exatamente. E com Nossa, certeza... acabou com você, conflito de geração, né? Conflito de marido e mulher. Aí juntou os Conflito conflitos, de né? marido e mulher, conflito de Conflito ao geração. quadrado, Sociedade. ao cubo. Mas muito do que o Quem seu tem machista... sócio tem patrão. É. No caso, você tem só patrão, você não tem sócio. Não, patrão, né? Dobrado. patrão. Né? Ele, manda Patrão na em casa. oficina, ele manda na oficina, mas ela manda nele. Então Patrão ela em manda casa e patrão no trabalho, né? Poxa vida, eu achei que ia ter minha independência no trabalho, né? Que vê peso, Tô tadinho. brincando. Mas assim que a gente tava falando, né? A gente realmente a gente aprende e acaba atualizando aqui, lapidando o conhecimento, né? O que seu pai trouxe, talvez, naquela época era muito bom, hoje você consegue... Meu pai era um autodidata, ele na época não tinha internet, e mesmo quando começou a ter, ele não acessava, ele nunca gostou disso. Mas Sim. revistas Nossa. eram pilhas e pilhas. Toda vez que eu viajava, eu trazia um monte de revista para ele. Ele também comprava, tinha uma banca da Cidade Jardim que só tinha revista importada de carro, muscle, preparação, tudo. Ele lia tudo, era impressionante. E as anotações dele e tudo. Então ele é um cara old school, das antigas. E autodidata total. Que legal. Tudo ele procurava saber. Só que a revista impressa acabou ficando uma limitação, né? Hoje com a internet, o cara não tem desculpa. Eu pego um cara lá para instalar um kit supercharger, se o cara é a primeira vez que ele está trabalhando lá conosco, eu falo, cara, senta lá. Pode gastar 1h30 assistindo o vídeo. Você não vai desmontar um parafuso do carro enquanto você não assistir o vídeo inteiro. E não põe para frente nada, assiste inteiro, entende, volta, analisa. Depois que você assistir isso, você vem e instala o kit. Porque o cara pega uma peça, quando ele não conhece, fala, será que encaixa assim? Será que encaixa assado? vai fazendo Aí se ele quiser dar uma forçada, acabou, estragou. Quem paga é o dono da oficina. Os americanos são muito bons nisso no do yourself, né? Um kit hoje de um ProCharger, de um Magnus, enfim, falando de Supercharger, ele vem um manual com fotografia que é pro cara fazer na garagem dele. Sim. Né? E muita gente às vezes pega e tem preguiça de ler o manual. Eu vejo isso também nos profissionais brasileiros. Falam, não, parece que faz mal pro ego ler. Joga tudo aquelas calças, aqueles parafusos. Não precisa de manual. Deixa pra mim, eu não preciso. É cultural, né? É cultural. O brasileiro não curte ler manual. É cultural. Até com bula de remédio. Ninguém... Exatamente. O cara vai na farmácia e fala pro farmacêutico, eu tô com dor em tal lugar, o que eu tomo? Cara. E às vezes não quer pagar a consulta de um médico que estudou 10 anos para ser especialista naquilo. E o nosso mercado é a mesma coisa. Vai tomar o chazinho da vovó, né? A gente recebe muito telefonema de cara, às vezes, querendo tirar dúvidas. E você fala assim, uma vez eu fui num médico, cara, de saúde, e ele tinha carros. E aí me conheceu tudo e começou a fazer consulta comigo durante a consulta que eu estava pagando. Ele começou a me fazer consultas sobre os carros. Peraí, tá injusto? Eu falei, um pouquinho, opa, eu tô pagando pergunta, uma nota pra pergunta. estar aqui, eu vou ter que te fazer. Meu, não, tá errado, cara. E o que ele cobrava de Agenda um consulta, horário cara, eu comigo, adoraria Luciana. cobrar a consulta de um cliente. Vamos tomar um cafezinho, vem fazer uma consulta. Era a aqui, mesma senta aqui, hora, valor senta aqui hora. que já bateu. Exatamente. É isso que o cara tem que entender, quanto vale a sua hora. E aí quando ele começa a entender que a hora tem que ter um valor, ele vai ver que equipamento é investimento, não é Exatamente, gasto. foi o que eu falei, Organização é investimento, gestão é investimento. Sim. A gente fala para os técnicos, para meia horinha antes para organizar as ferramentas, que essa meia horinha que você vai supostamente que eles acham que estão perdendo, na hora que você for fazer um trabalho, um serviço, retirar uma transmissão, um motor, fazer qualquer reparo, o tanto que ele ganha em velocidade de abrir o carro lá e tá lá os pitos, tudo no lugar é irrisório, né? Do que ficar correndo atrás. Alguém viu meu pito, né? Até porque a organização faz parte do show business da MHP. Também. A oficina está sendo filmada a todo momento. Então, faz parte de chamar a atenção por ser uma oficina organizada. Tanto que o pessoal fala, mas vocês trabalham aí ou vocês só gravam vídeos, né? Parece que a oficina chamaram a oficina da oficina fake, né? Parece que a oficina é só um estúdio, não tem serviço, mas é porque a gente tem essa cultura de organização. Eu ia perguntar Ela exatamente sabe quando ela põe isso. a câmera. Exato. Ela sabe quando ela mira. Tem um cantinho que não Tem um mostra. cantinho que não mostra. Atrás Tem. daquele tapume ali, nossa. Tem vários, Jogado lá. tem Sabe o vários, tapete que você joga assim? tem vários cantinhos que a gente não mostra. Isso é normal em qualquer oficina, cara. É normal, Não tem como. cara. Mas de tempo em tempo a gente vai nos cantinhos e deixa os caras loucos. Pô,
Só que Ó, aqui, ó. Não, é processo. Aham. É difícil, isso é difícil demais. É o É, processo, lá é na o processo MHP tem diário. o nosso cantinho lá, a salinha da demolição, a gente chama. É que lá onde que corta, onde usina, onde que tá lá. Solda. Nossa, é pedaço de metal para tudo que é lado, mas lá a gente não costuma mostrar tanto. Porque não tem, tá trabalhando, faz sujeira, né? Sim. Mas no final do dia tem o cara responsável que vai lá, organiza tudo, o torno, Sim. aquele monte de metal, né? E uma pergunta, qual que é o próximo passo? Onde vocês estão? Que mais vocês querem? Ou já chegaram aonde vocês queriam? Boa pergunta. Assim, hoje em dia, qual que é o problema da gente crescer no nosso ramo? É justamente a mão de obra, né? A mão de obra. E assim, quanto mais a gente cresce, mais a empresa depende de mim lá dentro. Hoje a gente contrata um mecânico, eu falo para ele, esquece tudo que você sabe, você vai começar do zero. Dá a mão aqui para mim e vamos aprender. Porque o cara tá acostumado a pegar lá, tirar um amortecedor, olhar o código 223, fala pro comprador de peças que era um amortecedor 223, põe no lugar. Pá. A gente trabalha com criação, a gente trabalha com adaptação, com troca de motor, com swap, com tudo. Então o cara, a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar o cara como adaptar um kit de freio a disco, tem que colocar, pegar na mãozinha, ir lá no torno, ó, vai precisar fazer o calcinho para você centralizar a pinça, é assim, aqui é o torno, explicar do torno, explicar o processo de solda. Então, o maior problema hoje é isso, você qualificar as pessoas para ter uma grande, a gente não consegue escalar. Né? Mas é isso que vocês estão buscando, de treinar essas pessoas para aumentar o volume? Na verdade, a gente entende que a MHP, ela, como oficina, nós chegamos no patamar que a gente gostaria, mas ainda a gente gostaria de trabalhar em projetos mais audaciosos e a gente está buscando isso em 2025. Mas a oficina em si, uma oficina de preparação de muscle cars, ela não é um projeto para ser escalado, mas a gente entende que a MHP é escalável. Como a gente pode escalar a nossa marca? Aplicando todo o nosso conhecimento para milhares de oficinas que tem no Brasil, na América Latina, no mundo inteiro, através dos nossos treinamentos. Tanto que a gente abriu uma empresa de treinamentos, então tem o domínio V8, que é o Maurício que ministra os cursos de preparação de V8, a gente vai entrar com a parte de preparação de câmbios, injeção eletrônica, elétrica e tudo mais, treinar mecânicos a nível Brasil. Tem os meus cursos, que é o Forjado no Fogo, Oficina Digital, a Nova Oficina, Dona de Oficina, Equipe Extraordinária, onde a gente ensina tudo que a gente aplicou, que deu certo no nosso laboratório de oficina para os treinamentos. Hoje são mais de 3 mil alunos, Brasil, América Latina, Estados Unidos, vários países do mundo inteiro, e é uma forma de escalar, levando a nossa mensagem, mas sem que a gente precise estar, de fato, apertando parafusos e trazendo isso de uma maneira, às vezes, muito árdua para a nossa família. Porque a MHP em si, a parte de serviços, não é escalável. Uma oficina, ela não é escalável. Mas isso eu falo para todos os donos de oficina, para todo mundo sempre tem algo a ensinar. Imagina você ter um treinamento seu, onde você trouxe toda a aptidão que você... Imagina o seu Batista, o seu pai, ter um treinamento, poder ensinar essa galera tudo o que ele soube. Imagina isso ter acontecido, que lindo! Então, é esse legado que eu acho que todos os donos de oficina têm o potencial para ensinar, seja na gestão, seja nas dores que aconteceu, seja na solda, seja no motor, seja no câmbio. Então, a gente traz essa tendência de todo mundo tem algo para ensinar e a gente consegue escalar no digital. Então, agora a gente está planejando o crescimento da MHP através de uma nova sede de treinamentos. Essa sede está em construção, vai ser ao lado da MHP, vamos dobrar o tamanho da MHP, mais voltado para a parte de treinamentos, mentorias, voltado a pequenas e médias oficinas. Então, é uma forma que a gente consegue escalar a nossa marca, aumentar o nosso faturamento, não deixar de atender os nossos clientes, focar nos projetos certos, não nos clientes que estão sempre querendo o mais barato, mas a gente consegue, principalmente, o nosso maior, pelo menos o meu maior chamado, voltando lá na minha era de jornalista, é ajudar mais pessoas e trazer isso para mais pessoas. Quando essa parte aí que ela está Legal. planejando começar a dar muito mais dinheiro que a oficina, o que você vai fazer? Não, mas essa parte, essa época já chegou. Já tá com ela. Já tá acontecendo. Já tá com ela. Você vai focar mais nessa parte ou você vai continuar fazendo os projetos mirabolantes que Não, são é- difíceis? Ninguém tira o Maurício tomam dos tempo e tudo projetos. Não, eu vou continuar nos projetos, mas assim, a gente tem que ter uma prova. Maísa, sobrou para você. Essa empresa nova aí você vai cuidar sozinha, porque ele vai continuar Mas fazendo veja as só. naves. As naves. Mas tem que ter a prova, Os V8 social, forte. né? Para você ensinar alguma coisa, você tem que pelo menos ter uma prova do que você está fazendo, Sim, senão você entra funciona. naquele ditado. Quem sabe faz, quem não sabe ensina. Exatamente. 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 Então,
a gente vai continuar fazendo, vai continuar divulgando a MHP com os projetos. Ele cada já vez tá mais. velho, ele tá na hora de começar a dar aula. Eu não, tô novinho, não vou dar aula de você nada tá ainda, porque eu tenho muito começando gás agora, pra queimar, mas ele já tá... Vai ficar entrando embaixo de carro? Deus o livre, com Já- duas já hérnias. já tá na hora de começar a parar a oficina e começar a dar aulinha. Verdade, professor Maurício. Mas é muito gostoso, porque até sexta-feira a gente vai encontrar um cliente nosso atender na oficina de um aluno nosso aqui em Campinas. Então é muito gostoso isso. Sem dúvida. Mentorar, o Maurício Você vê já que dá mentorou. certo algo que você Sim. começou, né? E quando você investe em alguém, de qualquer forma, pode ser um funcionário seu, pode ser um filho, pode ser um amigo, pode ser assim, e você ajuda aquela pessoa a achar o caminho, Nossa. isso é muito É gratificante. gratificante demais. E você... Você cria um propósito nessa Exato, existência, né? Um negócio- nesse momento, você tem que aprender a cobrar da vida, não da pessoa. Você começa a cobrar da vida, começa a dar muito mais certo. Porque a pessoa, às vezes, não enxerga o que você fez, né? Mas Exatamente. você tem que continuar fazendo. Imagina A favor nós, disso. no início, ter o Maurício e uma Laís ensinando tudo que a gente precisava a Liza fazer. comentou, nós Imagina! nós não sabíamos gerir, a gente aprendeu na dor, né? Na verdade, nós pedimos alguns tipos de mentorias. Coitado, e duas tal. lives. Uma que ele já tinha na época e a outra que é ensinar eles. Então, Que é ensinar ele agora. ensinar Você agora. aguentar duas lives? Aí, ó. Você aguentar duas lives? No momento, mais uma experiente mais velha, que já tá mais de muita saco cheio. terapia. Voltando do futuro. Não, mas você imagina só, nós buscamos ajuda profissional para gestão. E o pessoal todos invalidaram o nosso negócio. Sim. Falaram, vocês estão loucos, vocês vão mexer em V8? São raros New Muscle, a maioria é dos anos 60 e 70, nem existe nessa cidade onde vocês moram, né? Sim. Então nós se ferramos pra caramba. Nós perdemos o apartamento, nós voltamos a morar de aluguel, nosso filho nasceu, chegamos em casa, a luz estava cortada, não tinha como dar banho quente nele, né? Sim. Eu fiz um gato lá, né, pra gente dar banho. Eu abri a caixa geral lá e fui lá, né? Tipo, no Teve que pagar multa depois. Depois até multado eu fui. Então é isso que eu tô falando. Se nós tivéssemos esse tipo de... Alguém, pelo menos, mostrando o que deu certo e o que deu errado para ter um norte, a gente teria cortado um caminho, sabe? Com certeza. Então é isso que a gente quer tentar Mas fazer. hoje, com hoje vocês não estariam onde vocês... Exatamente. É necessário. tipo Tudo que a gente isso. passa na nossa vida é para nos Moldar, né? moldar, Aprovação. para a gente chegar onde a gente Sim. tem que chegar. Mas se tiver alguém para ajudar ao lado, com certeza é maravilhoso. É um curto caminho e grana também. Quais caminhos, quais conselhos vocês dariam? Alguns conselhos para encurtar esse caminho, os dois. Eu acho que primeiro a família e Deus é a base de tudo, né? Então eu acho que você sem Deus e sem a família, você perde o propósito e perde a tua força para lutar todo dia. Então eu acho que é isso. E se agarrar em quem está do teu lado. Quem está do teu lado, quem que é? A sua esposa, a mulher que resolveu dividir a cama com você, a casa com você, e a gente sempre foi suporte um do outro. E depois que vieram os filhos, essa força multiplicou. Então o conselho que eu dou é isso aí, é família, é você ter eles como motivo. Obedeça a esposa. o conselho Obedecer é a esposa. Padrão. Isso. Isso daí é padrão. Embora, como eu já disse, a última palavra sempre é a minha, né? Enfim, né? Eu acho que é isso aí. Essa união é algo que claro, que tem, como a gente está brincando, né? Tem muito perrengue, tem muita... Normal, isso é normal com qualquer relação, né? Infelizmente, a internet hoje só mostra o lado bom de tudo. Tem muito fake. É tudo tem muita coisa. artificial. Ninguém mostra lá o Sim. motor que quebrou, ninguém mostra os perrengues, a briga, o tropeço. Isso ninguém mostra, não faz muito sentido. E tem muita gente que torce para falar assim, cara, eu preciso ver alguma coisa errada desse cara. Não é possível. Porque eu Tem que quero ter. ver que ele também Não, a galera que gosta nem de- eu. Ele erra como eu, ele cara, perde como eu. A galera quer ver o circo pegar fogo, né? Na verdade, a galera na internet gosta de ver, achar um espacinho pra, né? Mas Cair matando. mas você não pode parar por causa disso, tem que mostrar. Como o Fernando falou, 99 pessoas falando bem, se inspire nisso, né? Isso eu acho que isso daí é do que um falando bobagem. Exatamente. É. E principalmente assim, nesse mundão que a gente vive hoje, é natural a gente se comparar muito com as redes sociais, mas a gente sempre busca se comparar, eu e o Maurício, com a versão da Laís do Maurício lá em 2015, quando nós abrimos a MHP. A gente não era nada. Eu não sabia o que era um V8. Hoje eu consigo atender e fechar projeto com grandes diretores, médicos, empresários do Brasil e de fora. Para mim é tranquilo. Então, assim, o que eu vejo? Que existe um tabu muito grande, principalmente das mulheres estarem ao lado dos seus maridos nas oficinas, dá liberdade para o Maurício ele atuar como técnico e eu assumir todo o resto, porque
eu acho que isso até mesmo está em Provérbios. A mulher de Provérbios justamente fala sobre isso. A mulher de Provérbios, ela negocia, ela costura, ela cuida da casa, ela cuida dos filhos, ela cuida dos empregados, dos afazeres, distribui tarefas a quem está ali. Então, hoje é muito tabu. A mulher, ela fica em casa e cuida dos filhos. Não, a mulher de Provérbios, onde Deus colocou a mulher ao lado do homem, numa submissão da mulher estar submissa à missão principal do cara. E hoje a principal missão do Maurício, que é fazer os V8, quando ele ama fazer o que ele faz, eu me sinto na submissão de estar aqui na retaguarda dele fazendo acontecer. Então eu ajudo a proteger a imagem dele, a reputação dele, os funcionários dele, a equipe dele, os filhos dele, a casa dele, eu como esposa dele, garanto com que ele chegue em casa e tenha um ambiente propício. E o meu maior conselho é, mulheres, sejam sábias. A mulher sábia, ela edifica o lar, a tola destrói o lar. Homens, fiquem um pouquinho mais na retaguarda, deixe a mulher de vocês brilharem, deixe ela mostrar as ideias, deixe ela ser a luz da casa de vocês. Muito pelo contrário, que às vezes muitos homens pensam, essa mulher é luz, ela quer me ofuscar. Não, ela é luz, ela quer te iluminar. E a maioria dos homens, hoje quando a gente vê, se um homem ele tem um respeito, ele tem uma reputação impecável, pode observar que a mulher ao lado dele, ela tá ajudando ele a fazer tudo isso. Então, muito se diz sobre o homem, né? Quer saber sobre o homem? Olha a mulher dele, como ele é. Então, a gente tem nisso, claro que a nossa vida não é perfeita, não são só flores, só que a gente aprende todos os dias. E cada coisinha que acontece, a gente leva para a rede social, não como foco de, vamos aqui colocar o que aconteceu na nossa vida. Não. Pessoal, olha só o que aconteceu na nossa vida. Isso. Tá acontecendo isso com vocês? Vamos resolver? Um exemplo, triste, mas que não é tragédia e que eu posso falar aqui. Sexta-feira passada, a nossa filhinha foi quase internada no hospital com uma doença que descobriram uma bactéria lá na nossa cidade. De 6 pessoas que tiveram, 6 crianças que tiveram, 5 morreram. A nossa filha pegou essa bactéria, conseguimos descobrir no início e deu tudo certo, tá? Perfeita, tá ótima. Nesse momento, eu já tive um tumor no ovário. Meu outro tumor acabou acionando, porque eu tenho um tumor de 8 centímetros no ovário, e acabou com um sangramento enorme, porque o emocional atacou. Durante esse momento, eu precisava estar com o Maurício na MHP, estava fechando o projeto, o Maurício estava com um monte de carro, serviço, testando e tudo mais, eu precisei estar com ele atendendo os clientes, acudindo os funcionários, resolvendo os problemas da empresa, com a minha filha doente. Cuidando do filho, cuidando do jantar, trabalhando. Com a minha filha doente, com uma condição física comprometida, e eu me sinto feliz e honrada. Eu não me reclamo, porque eu vejo que ao lado tem um homem que está resolvendo tudo junto comigo. E a nossa família, a nossa alegria. Tem coisa mais especial do que você estar trabalhando para o seu marido, com a sua esposa, para os seus filhos, trazendo um dinheiro para casa e todo mundo feliz no final do dia. Eu acho que nada mais importa. Então, dar conforto para eles. Meu maior conselho é continue, mesmo eles dizendo que você está errado, continue, mesmo a galera debochando de você, continue, mesmo o pessoal zombando de ti. Lá em Cascavel, todo mundo apostava o que ia acontecer primeiro, ou a Laís e o Maurício se separar, ou a MHP falir. O que ia acontecer primeiro? Caramba. Então, a gente quis colocar como missão, como prova que nenhuma dessas duas coisas iria acontecer. E graças a Deus estamos aí há 15 anos juntos, 10 anos de MHP, 2 filhos lindos e com muita vontade de crescer no futuro e levar essa mensagem para mais pessoas. Legal, parabéns. A história de vocês é muito bacana, muito inspiradora. Vocês já foram para o Automec? Já visitaram? Fomos em 2023. Legal. Estarão conosco em 2025? Com certeza. Estaremos lá na sexta e no sábado. Vou palestrar também esse ano novamente. Então, com certeza estarei no stand da SATA para prestigiar e conhecer de perto o Maverick da SATA, que eu acho que deve ter ficado incrível. E eu quero muito, muito de verdade conhecer e aprender um pouco mais. O carro ficou muito legal. Inclusive a cor, a gente lançou essa cor, vai lançar agora a coleção de cores customizadas que a gente faz by Batistinha com a Sikkens. E a cor vai para a coleção 24-25 e o nome da cor é Verde Sata. Nossa! Verde Sata, olha aí. A gente está trabalhando em 2 projetos lá muito legais, 2 Opalas para General Motors, que é o aniversário de 100 anos da General Motors no Brasil,
onde eles estão restaurando alguns carros e os 2 carros principais são 2 Opalas Restomode, injeção, 6 cilindros, não é V8, mas câmbio Tremec, freio a disco nas 4, Bilstein, pá. E os Opalas são da cor da bandeira do Brasil, um verde e um amarelo. E o verde é verde Sata. Olha aí. Então, esses Opalas vão causar quando aparecer. Tá Imagina. indo um para a cabine hoje, o verde, e a semana que vem deve vir o amarelo. Sensacional. A gente tem que entregar os carros em agosto. E Poxa vida. é muito legal, né? Você está fazendo um projeto para Que o aniversário de Fantástico. 100 anos de uma General Motors do Brasil e podendo juntar SATA, Verde SATA, estamos fazendo vários vídeos, gravando, usando as ferramentas SATAs para fazer o carro, assim como a gente fez do Maverick. Uhum. E aí envolve Seekins, envolve, enfim, acaba Esse é o poder de uma oficina no Brasil. várias empresas que nem Olha Fueltech isso, participando, a Rally Design com banco, a ODG com painel, Sim. então putz, tem bastante gente envolvida Tudo no gente de projeto, primeira. isso é muito legal. Nossa, Incrível. incrível, sensacional. Tô louco pra ver. Mas daí, qual que tu prefere, o Maverick ou o Opala verde? É polêmica. 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 Sensacional. Não vai cortar. Não precisa responder, Precisamos tá bom. da resposta. Precisamos. Pega, Vai, pega. vai, pega a foice, pega a foice. Você sabe Todo mundo sabe a resposta, não precisa responder. Você sabe que eu estava num evento com um Camaro, eu tenho um Camaro de mil na roda, bacana, Já vi, 2011, já vi. eu tenho um Camaro desse, e eu estava num evento com esse Camaro, e aí passou um chevroleteiro do lado e falou assim, pá, Camaro, não sei o quê. Eu estava empurrando o carro, né? Eu falei para ele, eu prefiro empurrar um Ford do que dirigir um Chevrolet. Nossa. Você fala, mas você tem Corvette de track day, você tem um Camaro, não sei o quê, e tava bem pós-pandemia. Aí eu virei pro cara e falei assim, cara, época de crise, a gente usa essas coisas mais genéricas. Quando passar a crise, eu volto pros carros mais cabeçudos. O cara ficou puto, cara. Eu tinha um Ômega 4.1 também, eu falava pra galera, cadê o V8? Eu falei, como que eu vou falar mal se eu não conhecer essas porcarias? Mas é só brincadeira. As Claro, com principais certeza. corridas que eu ganhei na minha carreira de piloto foi de estocar com Opala. Aham. Mas a gente tem que saber brincar de uma forma saudável. Tem Sim. os clãs, a gente brinca igual Sim, futebol, tira um sarrinho e tá junto depois, né? Opala é um carro que Exatamente. fabricou desde 69 a 93, então tem uma legião de opaleiros muito grande. Com muito certeza, grande. tem que respeitar a história. Exato. Então é muito bacana, mas meu pai adorava tirar sarro disso tipo Sim. de coisa, né? Ele adorava provocar os opaleiros e tudo mais. Então, a gente sempre levou de boa, sempre, assim, concorrência é algo que pode ser muito saudável, né? O concorrente Sim. para você, às vezes pode ser a maior dádiva que você tem na vida, porque Deus. você Sim. quer fazer o que espelha ele nele. fez, você quer se espelhar nele, você quer crescer, evoluir Exatamente. tudo. Se Sim. você só ganha e não tem nada, você fala assim, cara, Sim. você relaxa. O automobilismo Você prova relaxa. isso, né? As tecnologias vêm, senão tava todo mundo andando de carroça ainda, né? Exatamente. A inovação vem, a mudança chega, é preciso se adaptar, conhecer com causa, igual vocês comentaram. Cara, eu preciso conhecer para falar mal, mesmo que seja na brincadeira. Claro. E que seja na brincadeira, e é isso. É. Fantástico. Pessoal, é isso aí. Esperamos vocês no Automec. Um prazer enorme receber vocês aqui. Parabéns Prazer pela é nosso. história. Muito legal. Obrigado. Continua obedecendo lá, porque tá dando certo. Com certeza. Cara, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a vocês. Eu que agradeço pelo convite, agradeço pela honra. É uma honra estar aqui sentado com vocês, com você, Batistinha. Como eu disse, uma Obrigado. grande admiradora do teu trabalho. Antes de conhecer o Maurício, já conhecia você. Poxa aí, ó. Aí, ó, que paga nas costas, né? Eu tenho uma Daniela por trás também, Aham. que ajuda bastante. Não. Eles conhecem. Ajuda. Ela sabe. Ó a cara dela, ó a cara dela. É baixinha, Aí, ó. é baixinha também? Não, não é baixinha, não. As baixinhas são baixinha. as mais bravas. As baixinhas são mais bravas. Mas a isso. Dani também é brava, né? Baixinha, mas é brava. Que a gente possa levar o nome e a reputação desses homens maravilhosos para o nosso setor, que é o que mais falta no Brasil hoje. É isso aí. Muito obrigado pelo tempo de vocês. Nos vemos na Automec. Estão todos muito convidados.